Ok, muito bem. Regressamos agora aqui com o nosso segundo vídeo de automação, concretamente no lógicas de relés ou comandos elétricos. Eu procurei fazer esses vídeos para poder ajudar algumas pessoas que pretendem ingressar naquilo que é o mundo de automação. Ou seja, nós vamos trabalhar com um software que é muito bom também para aquilo que é a lógica de comando, que nós vamos começar a utilizar nos nossos próximos vídeos. Nós já temos aí no YouTube o nosso vídeo de arranque direto de um motor trifásico. Então, neste segundo vídeo, nós vamos procurar fazer o arranque com inversão, ou seja, existe inversão automática, ou seja, utilizando o temporizador, mas também existe o arranque com inversão manual. E nesses aspectos de circuito com inversão, nós vamos procurar apresentar aquilo que é a necessidade de entravamento e como nós precisamos fazer o entravamento e percebermos pela parte de força como nós podemos fazer a inversão do motor trifásico. Como sempre, nós precisamos conhecer quais são as ferramentas que nós vamos usar. Nós temos aqui a barra de ferramentas e a partir destes elementos é que nós vamos procurar fazer a retirada dos nossos componentes. Há um aspecto que eu queria aproveitar para aqui referenciar, que quando tivermos que procurar qualquer elemento, é aconselhável sempre que nós utilizemos o cursor apontado a qualquer um dos dispositivos e ela pelo menos vai nos dizer qual é esse elemento. Por exemplo, temos aqui, ela apontando o cursor ao dispositivo, ela nos indica dizendo que é contactores e interruptores, ou seja, conhecendo aquilo que é a definição de cada elemento, então nós conseguimos com facilidade pegar esses mesmos dispositivos. Como sempre, vamos começar com a parte de força, não é? Ou seja, o circuito de potência. Só assim posteriormente nós vamos pegar aquilo que é a parte de comando. Vamos começar a retirar a nossa fonte. Como nós vamos trabalhar com motores trifásicos, então nós vamos pegar uma fonte que seja L1, L2, L3 e a proteção. Este será o nosso primeiro elemento a ser aplicado no nosso circuito. Logo a seguir, nós vamos pegar fusíveis, que é um elemento de proteção contra curto-circuito. Vamos pegar uns circuitos trifásicos, porque nós vamos trabalhar, como já disse, com motor trifásico. Então, nós temos a fonte, temos o fusível e logo a seguir nós vamos pegar o nosso disjuntor, ou seja, nós precisamos de um disjuntor para caso de paragem normal, ou seja, o desligamento do circuito normal e também para a proteção do nosso circuito. Pegamos aqui um disjuntor trifásico. Como disse na aula anterior, nós
fizemos sempre de forma que haja um alinhamento já dos nossos componentes, dos nossos dispositivos, para nos facilitar simplesmente na ligação. Então, nós vamos aplicar aqui o nosso disjuntor e logo a seguir ao disjuntor nós vamos pegar o nosso contacto trifásico do contactor. Tá? Então, olha que nós vamos pegar o contactor trifásico e colocá-lo próximo ao nosso disjuntor. Tá? Neste momento nós temos a fonte, temos os fusivos, temos aqui o nosso disjuntor e temos o nosso contacto principal do contactor. Tá? Então, nesse instante precisaríamos agora de relé térmico, ou seja, para nos facilitar também a proteção do motor. Nessas condições nós conseguimos ter uma proteção térmica do nosso motor. Então, como disse, é de preferência que tenhamos já os elementos próximos, né, para poder facilitar a nossa ligação. Aqui, nesse instante, nós temos os elementos que vão nos facilitar na ligação para o circuito de arranque com inversão. Se estamos a falar de um circuito de motor trifásico para a inversão de marcha, precisamos de mais um contactor para poder fazer a inversão. Nós podemos selecionar e fazer o Ctrl C para posteriormente podermos copiar esse mesmo contacto para evitar que tenhamos que tirar mais a partir da barra de ferramenta. Nesse instante nós temos dois contactores e podemos simplesmente começar com as nossas ligações. Como disse na aula passada, é de preferência que não conecte os elementos diretamente, porque isso pode fazer com que não haja uma conexão e isso vai influenciar. Então, vamos agora tirar os condutores para começarmos a fazer a nossa ligação. Começamos aqui a fonte e passamos agora para o nosso fusivo e do fusivo para o disjuntor. E do disjuntor nós tiramos para o contacto principal do relé térmico, do nosso contactor, os contactos principais, e dos contactos principais do contactor, logo a seguir nós conectamos o relé térmico. E assim nós também conectamos para o nosso motor. Então, nesse instante nós temos as linhas já aplicadas para poder funcionar numa ligação do arranque direto. Também vamos já aplicar aquilo que é a linha de proteção. Né? Nesse instante nós temos a proteção do nosso circuito. Agora, para fazermos a inversão, nós precisamos perceber o seguinte: quando tivermos um circuito trifásico, nós precisamos simplesmente inverter duas fases. Tá? E esta inversão ela pode ser feita tanto na entrada ou quanto na saída dos contactores. Eu normalmente aconselho que haja a inversão simplesmente das duas fases na entrada, para que não haja
a inversão também na saída, porque se nós tivermos que inverter na entrada e invertermos na saída, corremos o risco de acertar as duas fases e no final nós termos o motor a funcionar sempre com o mesmo sentido. Tá? Mas a lógica é podermos fazer com que haja inversão de fases quando tivermos que acionar, por exemplo, o segundo contactor, que vai fazer com que o motor gire no sentido anti-horário. Então, vamos tirar agora aquilo que são as nossas fases, tá? Para posteriormente fazer ligações. Peço desculpa, aqui saiu muito próximo ao nosso contactor, então vamos só repetir